Boa tarde a todos que mais uma vez estará conosco nessa tarde assistindo mais uma live. Essa live de hoje é com a nossa querida Coronel Duque, quase que eu falei Major, Coronel. Adriana Duque Machado, comandante do 54º Batalhão de Polícia Militar do Interior. Há 28 anos ela está nessa carreira militar. Adriana Duque vai falar para nós nessa tarde a respeito da segurança pública em tempos de pandemia e medidas de enfrentamento da tensão social. Boa tarde, vereadores. Boa tarde, coronel. Seja bem-vinda. A palavra está com a senhora. Boa tarde a todos. Uma satisfação, vereador Osiel, o convite, estar atendendo a esse chamado do povo, né? O vereador é o representante do povo. Me sinto muito satisfeita de estar aqui na presença dos senhores e senhoras e toda a população que nos assiste nesse momento. Tem aqui comigo o capitão Maciel, que é o comandante de Itapeva, comandante da primeira companhia, e muito propícia muito propício esse momento para a gente poder conversar a respeito do coronavírus e a segurança pública, né? A Polícia Militar, há 188 anos, atende a população do estado de São Paulo, e nós, aqui na nossa região do 54º Batalhão, atendemos 17 municípios, dentre eles Itapeva. Então, o nosso trabalho, ele, agora, nesse período de pandemia, tem sido aplaudido muitas vezes pelo cidadão de bem, como sempre foi, mas agora mais especialmente, assim como os profissionais da saúde, os demais funcionários públicos, a todas aquelas pessoas que podem ter seu comércio aberto para atender a população nas suas necessidades, o pessoal que lida com a limpeza do município. Em especial, aqui eu faço a atenção relativa à segurança pública, com os nossos policiais militares, toda a equipe também da Polícia Civil, os peritos, os guardas municipais, que tão habilmente têm atendido a nossa população. De uma maneira geral, a situação que nós estamos passando pela pandemia, ela tem sido bastante nova, diferente para todo mundo, né? O mundo inteiro está sofrendo esse momento. Se há um ano atrás a gente falasse que a gente já está vivendo hoje o que a gente está vivendo, ninguém acreditaria, né? A gente não imaginaria o que está acontecendo hoje nas nossas vidas, né? E como diria Renato Russo, o futuro não é mais como era antigamente, infelizmente, né? Porque hoje as pessoas perguntam quando a gente vai poder sair? Quando? Quando a gente vai poder? A pergunta não deve ser essa. A pergunta é, quando a gente vai poder sair com segurança? Né? Porque o vírus está aí, estamos em período de quarentena, que pelo decreto do governador em todo o estado de São Paulo, esse decreto ele saiu para todos nós já lá no começo do mês de março, em 22, né, que falava da nossa quarentena. Então, a gente precisa ter essa noção que dia 10 de maio, próximo agora, Dia das Mães, a gente, até lá, nós estamos amparados pelo decreto 64.881. Então, é para todo o estado. Não foi a Polícia Militar que inventou, não foi a Prefeitura Municipal que inventou, não foi o presidente da República que inventou. É um problema que todos nós juntos temos que enfrentar. E a instituição, desde o primeiro dia da quarentena, onde já foi determinado o distanciamento social, onde as pessoas tinham que já ficar recolhidas em suas casas, né? O hashtag fica em casa. A pessoa tem que ficar em casa. Por vezes a gente vê as pessoas reclamando, aborrecidas de terem que ficar na sua residência sem aquela liberdade que nós somos acostumados, né? O nosso país é um país democrático e as pessoas se sentem realmente chateadas de terem que ficar em casa o tempo todo. E nós, da Polícia Militar, estamos nas ruas
para garantir a segurança do cidadão. E dizemos sim, fique em casa, você que pode, fique em casa, para manter realmente esse distanciamento social. Aqui na nossa cidade, em várias localidades do estado de São Paulo, mais especificamente, que é onde a nossa polícia atua, a gente tem visto pessoas na rua, né? Mas muitas vezes, denúncias, olha, quanta gente na praça, quanta gente no entorno do banco. Nós entendemos da necessidade da população que está recebendo o auxílio federal por conta da sua presença nas caixas econômicas federais de todo o país, em especial aqui em Itapeva, onde a nossa Caixa Econômica Federal atende 6 municípios, né? Então, são milhares de pessoas que estão sendo atendidas ali, e essas pessoas têm sim a necessidade de receber o seu dinheiro, porque não estão trabalhando e precisam realmente ter esse dinheiro para fazer girar a sua vida, né? Então, a gente tem notícias da população mais vulnerável, que realmente já hoje passa por problemas de comida em casa, né? Pagamento de contas. Então, a gente precisa ter sempre assim em mente que a vida ainda continua junto com a pandemia, né? Nós, sim, temos que nos acercar. A instituição, através do governo do estado, do nosso comando geral, recebeu todo o EPI necessário, né? A gente tem à disposição, em larga escala, álcool gel, máscara de proteção. Eu tenho a minha, que eu mandei fazer, mais duradoura, né? Uma máscara de pano, enfim. Mas as pessoas têm que, sim, se acercar de cuidados. Nós também contamos com luvas, porque a gente lida direto com a população. Por vezes a população pergunta, mas por que o policial dentro da viatura ainda não está usando a máscara? Assim como o condutor de veículo particular, ele pode, isso já é uma questão para a gente elucidar. O veículo particular, com o seu condutor, ele pode estar sem máscara dentro do seu veículo, né? Aquela fake news que rolou nos grupos de WhatsApp, nas mídias sociais, falando que a Polícia Militar e a Guarda Municipal estariam autuando 3 pontos na carteira de motorista, do condutor, do proprietário daquele veículo. Isso não procede, tá? É lógico que se a gente desce do carro, assim como se o policial descer da viatura e tiver um contato com o cidadão, ele estará portando, sim, a sua máscara de proteção individual, até para ele se resguardar e resguardar esse terceiro, né? Então, nós contamos aí com bastante material, sim, advindo do governo do estado, e quero aqui deixar uma ressalva, um agradecimento à secretária municipal de saúde, a Karen, que em contato comigo também disponibilizou esse material, assim como vários prefeitos da nossa região, são muito parceiros da instituição. Por quê? Eu costumo dizer, né, essa é uma frase minha, quem não gosta de samba, bom sujeito não é, e quem não gosta da polícia, bom sujeito não é. Então, graças a Deus, nós contamos com a parceria dos prefeitos da região, dos presidentes de Câmara, dos vereadores e, principalmente, a gente conta com a parceria da população, né? A população que sempre atende aos chamados da Polícia Militar e, mais do que nunca, nesse momento de sensibilidade nacional, a gente precisa estar unido contra esse mal que é o coronavírus que está aí. E ele não vai sumir depois do término da quarentena, seja esse período qual for. Estamos na expectativa até sexta-feira do governador do estado determinar mais algumas novas orientações a respeito. Então, e nós estamos aqui para continuar o nosso serviço de fazer cumprir a lei e proteger a vida, que isso é o que mais, essa é a nossa farda, né? Esse é o legado da nossa instituição. Para trazer algum número relativo à criminalidade em Itapeva, nós, acompanhando o índice criminal de janeiro, fevereiro, março e abril, que já são 2 meses distintos, nós acompanhando, percebemos que os furtos e roubos, eles se mantiveram estáveis.
não aumentando, nem diminuindo com relação ao primeiro bimestre, janeiro e fevereiro. Então, esse é um dado importante para nós acompanhamos, porque não só Itapeva é nossa preocupação, mas 17 municípios, e as ações de polícia, através de ações que nós chamamos de operações barreira, ou de São Paulo Mais Seguro, que as pessoas já têm mais conhecimento advindo do governo do estado. Nós temos essas ações principalmente de presença, aonde tem aglomeração de pessoas, em locais que é impossível você controlar, porque no entorno de bancos, a gente sabe que efetivamente as pessoas estarão ali por conta dessa ajuda social que está sendo firmada por conta do governo federal. Então, mas a Polícia Militar está ali no entorno. Eu quero deixar aqui uma dica de segurança importante, né? A gente, fazendo patrulhamento pelas ruas, a gente percebe que muitas vezes o pai sai com os filhos para ir ao banco. Então, vamos tentar evitar esse tipo de aglomeração, evitar esse tipo de passeio, né? Nós não estamos num período para passear. Então, quem está indo à rua, seja para fazer a compra no mercado, seja para ir ao banco, ir à farmácia, algum comércio que seja permitido estar aberto e tiver essa necessidade, vá sozinho. E se for ao banco, se for uma pessoa de mais idade, uma pessoa mais vulnerável, vá com um adulto. Vá com um adulto para ajudar realmente, porque às vezes tem gente que fala assim, R$600. R$600, pessoal, é o que está segurando a vida de uma família hoje, muitas vezes. Então, e esse dinheiro pode estar sendo visto como um produto fácil para o ladrão. Então, vamos tomar cuidado, vamos cuidar do nosso aparelho celular, vamos nos precaver. Em contato com o gerente da Caixa Econômica Federal, foi relatado que a gente tem essa preocupação, principalmente em Itapeva, as filas estão se iniciando muito cedo, 3 da manhã, a gente tem os patrulheiros da madrugada que passam por ali no seu serviço de vigilância preventiva e verificam a questão das pessoas já na fila durante a madrugada para o atendimento dar início às 8 da manhã. Então, tentem vir mais tarde um pouco, porque só vai começar o atendimento a partir das 8. A partir do meio-dia, a gente já verifica a diminuição das filas, porque aquele fluxo maior que estava represado já foi atendido, né? Então, a gente tentar evitar a aglomeração das pessoas ali naquele entorno. A gente também sabe e tem verificado isso aqui durante o serviço de patrulhamento noturno, que a prefeitura tem feito, sim, aquela pulverização com cloro naquele entorno, né, o que é bastante importante, até para que aquele cidadão que estiver ali se sinta um pouquinho mais resguardado, né, para que não tenha aquele perigo real da contaminação ali naquele entorno dos bancos, principalmente. A gente está falando aqui da Caixa Federal, mas nós temos várias instituições particulares e também temos as lotéricas, né, que também são um ponto de preocupação por parte da instituição. Mas estamos todos aí atentos, eu me coloco à disposição dos vereadores para que questionamentos surjam, e quero dizer, pessoal, que muitas pessoas de bem têm procurado a Polícia Militar querendo fazer doação de cestas básicas, porque nós lançamos uma campanha na rede social por conta da credibilidade e da capilaridade que a instituição tem. Então, a gente, em sistema de drive-thru, aqui no Batalhão da Avenida, nós recebemos doações daqueles que queiram contribuir e serão distribuídas. A gente já tem um rol de entidades que serão parceiras nesse momento. E lembrando, as doações estão pipocando em todos os lugares. Que bom que temos pessoas de bem querendo ajudar os mais necessitados. Mas essas doações precisam percorrer mais um período, porque não vai acabar agora dia 10, infelizmente, essa situação. Então, estou à disposição de todos para questionamentos que eu puder tentar esclarecer em parceria. Mais uma vez, boa tarde, Coronel, boa tarde ao Capitão Maciel, que está no apoio ali, nós estamos vendo ele no cantinho. Está aparecendo o nosso intérprete de Libras lá, mas ele não está interpretando.
Coronel, só para complementar, quando a senhora fala das filas, é muito importante essa fala, que o cidadão que chega a 0 horas na fila, ele vai ficar 8 horas esperando para ser atendido. Eu que chega muitas vezes às 14, ele vai ficar lá 2 horas, então é tudo ilusório essa questão de ir muito antes, né? O tempo é o mesmo e quem for no horário vai ser atendido em menos tempo. Mas vamos lá, deixa eu fazer uma pergunta. Qual que é a tendência da criminalidade aumentar com a crise, com a tendência também da crise econômica que posteriormente nós teremos aí nos próximos meses seguintes? Qual que é o risco dessa criminalidade aumentar e de que forma pode ser antecipado, de repente, essa questão de segurança? Excelente pergunta, Osiel. Uma ocorrência que nós não tínhamos, porque isso tudo é novidade para todo mundo, a operação, são ocorrências relacionadas ao Covid-19. Né? Então, são todas aquelas denúncias que vêm através do 190, a gente sabe que a Guarda Municipal também tem esse tipo de atendimento. Nós tivemos inúmeras de estabelecimentos que estão abertos, situações irregulares. Então, a Polícia Militar há sim a orientação, e na nossa área não houve, até hoje, necessidade de levar nenhum comerciante preso por conta desse tipo de situação. Né? Então, realmente, a gente compreende a necessidade do empresário, seja ele grande ou pequeno, de querer que o seu estabelecimento volte a funcionar. Ele tem funcionários, ele tem toda uma gestão de contas a pagar, e tem também aquele lado da população que precisa, né, fazer a compra de algum bem, qual seja. E a gente percebe que quem está atendendo via WhatsApp, né, ligue que a gente entrega, às vezes fica parecendo que todo mundo agora é criminoso, né? É uma sensação que, nossa, será que eu posso comprar? Será que eu posso ligar? Passa para mim na esquina, né? Então, é uma situação que ninguém nunca viveu isso. Né? Por vezes, a gente liga num comércio, o comerciante está lá dentro, está de portas fechadas, a gente sabe disso, e aí você encomenda qualquer produto e ele vai te entregar na esquina de baixo. Todo mundo de máscara, e fica parecendo que é uma ação criminosa até. É uma sensação estranha que nós estamos vivendo. Mas assim será enquanto estiver durando os decretos, sejam estadual, sejam municipal ou federal. Então, a gente está vivendo essa situação diferenciada, sim. Teve uma mutação dos furtos, principalmente, porque antes as pessoas estavam muito mais nas ruas, naturalmente, então tinha um furto de celular, um furto de carteira, um furto de veículo, e hoje não é mais tão fácil essa situação de muitas pessoas no comércio ou nas ruas em trânsito. Então, a gente percebe assaltos em estabelecimentos, consultórios, alguma outra propriedade onde não está sendo aberta, tem alguma facilidade. Tá? Então, a gente concita que sim, que os vizinhos, que todas as pessoas de bem, que verificarem qualquer situação de anormalidade, pessoas transitando que não são ali daquela redondeza. A gente hoje tem aí uma infinidade de grupos de vizinhança solidária, em Itapeva são 87 mil habitantes. E nós temos inúmeros, em quase todos os bairros do município, nós temos grupos de vizinhança solidária, que é aquele grupo onde o morador consegue se comunicar com a instituição, colocando esses alertas de situações de possível irregularidade na sua rua, no seu bairro, na sua região. Então, fora isso, o telefone 190 é vital para que a gente tenha notícia dessa situação e prontamente possa dar a resposta e verificar essa situação e, por vezes, prever um crime ou capturá-lo logo na sequência da ação. Então, o que teria de novidade, né? Essa mudança criminal, teve sim essa variação, e essa novidade que para nós são todas as ocorrências relativas ao Covid-19, que é alguma denúncia de estabelecimento, alguma pessoa
outro dia chegou uma denúncia muito inusitada, que teria um homem no Banco do Brasil, com papel, com um atestado, dizendo que ele era positivo para o Covid-19. E ele queria um atendimento preferencial, e aí ficou um alarme, ficou um medo tremendo, a gente imagina a situação, e foi ligado imediatamente o 90, os policiais se paramentaram e foram atender. E não era um senhor que tinha tuberculose, também uma doença respiratória, mas não com esse potencial da atual pandemia, e ele queria um atendimento mais ágil por conta da tuberculose, né? Então, não se constatou essa situação. Acho que até se constatasse, a gente ia virar a notícia do Jornal Nacional, de repente, né? Infelizmente. Mas é isso. Então, esse é o tipo de novidade que nós temos. E quanto à violência doméstica, que a gente vê realmente em muitos noticiários falando que foi aumentada essa situação por conta das famílias estarem mais isoladas, né, dentro de casa, na nossa região não foi notado essa incidência, né? E volto a dizer que se por um acaso alguém estiver sendo vitimada por uma questão de agressão, de violência, por quem quer que seja, faça sim contato com a Polícia Militar. Porque desde o início da pandemia, nós não paramos. É diuturno o trabalho, né? Enquanto várias pessoas ficaram em distanciamento em suas residências, a gente sempre esteve e sempre estará no atendimento da população. Coronel, a segurança domiciliar, podemos dizer assim que, imagino eu, que esteja mais seguro hoje porque as pessoas estejam em casa, embora ninguém está livre de ser assaltado dentro da própria casa. Mas, assim, provavelmente nós teremos aí o lockdown nos próximos dias, isso é bem provável que aconteça na nossa cidade, aí o comércio vai ficar, as ruas vão ficar realmente desertas. Qual a recomendação que a senhora deixaria aos comerciantes, não às pessoas que estão nas casas, mas aos comerciantes que vão deixar seus estabelecimentos fechados? Sim, a situação de lockdown seria um passo mais extremo, né? A gente não tem ainda a noção do que seria isso, porque nós nunca vivemos isso. Hoje a gente já tem essa situação no Maranhão, no Pará. Então, é uma situação bastante complexa, seria um tolerância zero, né? Onde as pessoas realmente não poderiam sair às ruas. E o comércio é, sim, uma preocupação. Nós sabemos que cada empreendedor, cada comerciante, ele tem um cuidado com o seu estabelecimento como se fosse a sua casa. E assim deve ser, né? Então, a gente orienta quem tiver a possibilidade de ter câmeras, ter algum tipo de alarme, ter algum tipo de cerca elétrica. E quem não faz parte do Vizinhança Solidária da área comercial, posterior, eu vou deixar o telefone da companhia, da Polícia Militar. Aliás, posterior não, pode ser já. Quem tiver necessidade dos comerciantes, anote, por favor, 3521-1577. Esse telefone é o da companhia da Polícia Militar, que fica ali atrás do Cofesa Max. Ali vocês vão poder ter as maiores informações para participar do Vizinhança Solidária da área comercial. E como eu digo, é um pelo outro, né? A Polícia Militar não tem a possibilidade de estar em todos os locais ao mesmo tempo. Não é possível. Então, mas se eu estou passando no meu comércio para pegar algum bem particular que eu larguei lá dentro e percebo uma movimentação estranha, essa movimentação tem que sim ser informada. Pode não ser nada, não é para a gente ficar neurótico, mas a pessoa precisa, sim, se manifestar para que a gente possa positivamente enviar uma viatura para averiguação. Então, todas essas averiguações, elas são computadas, a gente tem isso como produtividade dos nossos patrulheiros, que estão aí na rua se arriscando, porque, pessoal, não vamos pensar que, assim como outro dia eu ouvi um profissional, companheiro que trabalha na área da saúde aqui, as pessoas às vezes esqueceram que só falam de pandemia, só fala de coronavírus. Não, o mundo continua,
né? Infelizmente, existem acidentes de trânsito, existem pessoas infartando, e assim também no caso da segurança pública. Os outros delitos continuam acontecendo, né? Roubos, furtos, roubos de veículo, acidentes de trânsito. Então, a gente precisa, principalmente, quando um cidadão é acometido de um furto, eu costumo dizer para os nossos policiais, não é só um furto. Aquela pessoa foi impactada negativamente e ele foi furtado. Então, para ele, aquele furto, seja de um só do documento, não levaram nem dinheiro, nem valores, mas levou o documento, já vai trazer uma dor de cabeça para esse cidadão. Então, que ele seja bem atendido e que a gente tenha esse olhar de sensibilidade para essa vítima, porque para ele essa ocorrência é muito importante. Então, quem for, infelizmente, vítima de qualquer delito, a gente concita que faça, sim, o registro eletrônico através da delegacia eletrônica, e se não tiver lá na delegacia eletrônica o seu registro específico, procure, sim, a Polícia Militar ou a Polícia Civil para fazer esse registro, porque nós precisamos saber aonde a incidência criminal está acontecendo, quais são as manchas de criminalidade na nossa cidade, na nossa região, onde a gente possa atuar com mais eficácia, prevendo horário, dia e local. Isso, para nós, não são só dados estatísticos, são dados vitais para um bom policiamento de área, que é o que a gente prima. Obrigado, coronel. Eu passo a palavra à vereadora Débora Marcondes. Boa tarde, Tenente Coronel, e a todos aí que estão assistindo, ao Capitão Maciel, a toda que vem desempenhando um ótimo trabalho, faça chuva, faça sol, vocês estão trabalhando, com pandemia, sem pandemia, vocês estão aí desempenhando um excelente trabalho. Então, que Deus abençoe a cada um de vocês, a família de vocês. Eu marquei aqui 2 perguntinhas, eu vou fazer tudo de uma vez só, tá? Que daí fica mais fácil. Primeiramente, eu queria parabenizar Tenente Coronel. Eu lembro que tem uma lembrança boa da senhora, há muitos anos atrás, eu era ainda conselheira tutelar, a gente foi numa escola lá na São Francisco, não sei se a senhora vai lembrar, e tinha uma criança bem pequenininha que ele falava que queria ser traficante, e ele colocou isso na cabeça, eu quero ser traficante, igual meu pai, que está preso. Então, a gente começou a fazer um trabalho naquela escola e tentar realmente resgatar vidas, né? Então, eu nunca mais esqueci, porque tivemos outras palestras, mas é algo que, toda vez que eu vejo a senhora, eu me lembro dessa ação já há muitos anos atrás. Parabéns também pela Polícia Militar estar fazendo essa ação social, compartilhei lá nas minhas redes sociais também, informativo de vocês. E eu queria fazer 2 perguntas. Até eu tenho um projeto que foi feito com a Guarda Municipal Patrulha Maria da Penha. Essa preocupação com a violência doméstica, eu principalmente nessa área de criança e adolescente, que estive no Conselho Tutelar, a maioria dos casos, quase 90% das violências aconteciam dentro da própria casa, né? Era pais, avós, que aí abusavam de criança, que maltratava, agredia. Então, se tem algum indício disso, me preocupo, porque essas visitas também dos CRAS, a parte social, meio que pararam. Então, talvez essas denúncias não estão chegando, como que está sendo, se tem alguma denúncia aí com a polícia. Então, essa parte está me preocupando sobre a questão da violência doméstica, porque os agressores na violência doméstica estão dentro do próprio lar. Então, essa parte me preocupa bastante. Uma dúvida que muita gente me pergunta, até eu já puxei a resposta pela internet, mas era bom que a senhora falasse também sobre a CNH. Quando a carteira está vencida, né, de motorista, como que faz? Então, está orientando a população, que já recebi acho que 3 ou 4 perguntas dessas, já orientei, né, de acordo com os dados que eu peguei lá no Google, mas é bom também a gente colocar isso também, explanar para a população, tá bom? Que Deus abençoe e pode sempre contar comigo. Muito boas as questionamentos, vereadora Débora, agradeço, sim. E é o seguinte, quanto à violência doméstica, como eu já disse, né? A Polícia Militar conta com o aplicativo SOS Mulher, que é só ir lá no Google, na lojinha, né? Que a gente consegue baixar. Tem ali uma sequência de ações que a mulher, no caso, ela vai ter que preencher e vai ter esses acionamentos caso haja necessidade. Fora isso,
como eu já disse anteriormente, em Itapeva e na nossa região de 17 municípios, não foi notado por hora o aumento dessa incidência criminal, de violência doméstica ou agressão. Só que, como eu já disse, a gente precisa, como comunidade, estar prestando atenção a essa questão. Porque não é qualquer coisa eu fechar os olhos para minha vizinha que está apanhando, né? E não é ser fifi, né? Como a gente fala, não é ser fofoqueira, não é querer me meter na briga, pôr a colher na briga do marido e mulher da casa do lado, não. A gente tem sim que se comprometer como cidadão, estar atento ao que está acontecendo. Não só a violência contra a mulher, mas a violência contra crianças e adolescentes, idosos, né? Então, todos devemos estar atentos pela paz social e não permitir que esse tipo de ocorrência aconteça. Né? Nesse aplicativo SOS Mulher, tem lá o botão do pânico, mas para que ele passe a funcionar, tem uma série de requisitos e itens que precisam ser preenchidos por essa mulher. Né? E que ela não se cale. Muito embora os estabelecimentos estejam fechados, nós estamos atuando diuturnamente. E não há tempo ruim para nós. Faça chuva, faça sol, nós estamos na atuação de toda a prevenção e repressão imediata, se for necessário. Tá? Muitas vezes a gente vê aquela mulher que, quando a viatura chega lá, ela pede para a gente só dar um susto no parceiro. Né? Eu falo se a gente tem cara de fantasma, e nós não temos cara de fantasma, né? Infelizmente. Então, é uma cultura que ela precisa ser extirpada. Mulher, ninguém foi feito para apanhar. Né? Então, a gente precisa, sim, defender a vida e a integridade física de todo mundo. Com relação à segunda pergunta, que foi sobre a CNH, muito bem colocada. É importante que a gente... A renovação no Detran, o Detran, se vocês olharem aqui, o poupa-tempo está fechado. Né? O poupa-tempo está fechado, a gente não consegue renovar a CNH. Agora, aquele camarada que está há 2 anos com a CNH vencida e, de repente, foi parado por alguma situação para fiscalização, eu não sei se os senhores perceberam, as fiscalizações como eram feitas antes, em bloqueios policiais, elas estão mais restritas, justamente pelo contato que o policial tinha ali com o condutor do veículo. Mas elas não estão proibidas. Né? Então, em situações em que o patrulheiro verifica a necessidade de abordar, seja na busca pessoal, seja na fiscalização de trânsito, essa pessoa vai ter que se reportar àquele profissional de segurança pública. As CNHs vencidas do 19 de fevereiro de 2020 para cá, estão seguras. 19 de fevereiro de 2020 para cá, tá? Então, essas CNHs estão seguras, ninguém será autuado por essa questão, tá? Agora, camarada tinha que ter renovado a CNH dia 28 de outubro de 2017. Foi pego agora, tá errado. Ele está em conformidade com o Código Nacional de Trânsito e ele vai sofrer as suas penalidades. Tá? Então, é bom que todo mundo já fica sabendo e a gente ainda também não tem uma previsão de quando os poupa-tempos estarão abertos para que essa questão seja normalizada. Mas a gente tem essa notícia para passar. Tá bom? Com a palavra, o vereador Jefferson Modesto. Muito boa tarde a todos, muito boa tarde a todas. Queria cumprimentar a Tenente Coronel Duque, comandante do batalhão, também o Capitão Maciel, comandante da companhia, o Capitão Marcelo, coordenador operacional do batalhão, e o Major Johnson, subcomandante do batalhão. E também aqui tecer elogios por toda a Polícia Militar de Itapeva e também do Estado de São Paulo e do nosso país. Vocês são verdadeiros heróis aí da nação. E também dizer do programa maravilhoso que é referência no Estado de São Paulo, programa que vocês
aí o programa Vizinhança Solidária Escolar, que é modelo no estado de São Paulo. A gente tem que valorizar aí vocês que com esse trabalho maravilhoso, através do Capitão Maciel, que a gente sabe que corre aí, está o dia a dia aí nessa batalha, né? A primeira pergunta que eu fiz, quase que você respondeu, mas a gente sabe desse índice Itapeva de isolamento, ele ficou abaixo do índice estadual, né? O governo do estado tem dado alguma orientação para a Polícia Militar no sentido de orientar a população através mesmo do vizinhança solitária ou através de orientações nas ruas, etc. Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta, a gente tem visto em alguns municípios aí, posso até citar um deles, Araraquara, a Polícia Militar chegou a Polícia Militar, não, desculpa, a Prefeitura chegou a baixar a porta do estabelecimento, que estava meia porta, pediu para ordem de prisão, enfim, através da Guarda Municipal daquele local. Minha pergunta é o seguinte: há alguma orientação do governo do estado nesse sentido de orientar a população ou no mesmo sentido de ser mais contundente ou ser mais específico? Até mesmo a gente viu aí que ele falando em ordem de prisão, essas coisas. Há alguma orientação do governo do estado? E também queria dizer o seguinte, que a gente tem muita amizade com os deputados, eu tenho muita amizade com o capitão Derrite, estivemos lá em Sorocaba, né? E com os deputados estaduais também, que compõem a nossa Assembleia Legislativa, né? Estão totalmente bravos com o governo do estado, que não valoriza a Polícia Militar, né? Já vem há muitos e muitos anos aí a Polícia Militar de Itapeva e do estado de São Paulo e do Brasil, principalmente do governo do estado, não valorizam o que realmente vocês necessitam e precisam, né? E essa batalha continua, eu acho. Mas a pergunta específica é essas duas, tá bom, capitão? Tenente Coronel, muito obrigado. Muito obrigada, vereador Gé, pelas perguntas e pelas considerações, né? A gente sabe que o governo do estado, ele implantou o sistema de monitoramento, né, através de sistema inteligente pelos celulares, né? E isso a gente tem noção de mais ou menos quantas pessoas estão dentro ou fora em circulação, né? Esses dados vêm do governo e essa estatística é feita por São Paulo, né? E é divulgada para toda a população. Sobre a Polícia Militar orientar, os senhores já devem ter ouvido, muitas pessoas já conhecidos meus até falam: nossa, não aguento mais ouvir aquela gravação que vocês colocam nas viaturas, né? Mas isso é justamente para a gente tomar um novo tipo de atitude perante a pandemia. Né? Nos alto-falantes das viaturas, a gente tem soltado mensagens dizendo para ficar em casa e quando sair usar máscara, tomar cuidado com o distanciamento social. Essas são as orientações que a polícia tem dado, tem funcionado na nossa região, né? É uma região, eu costumo dizer, quando eu estou em Sorocaba, em São Paulo, em reunião, as pessoas falam assim: nossa, lá é tão tranquilo, né? Que bom que é tranquilo, que bom, graças a Deus aqui é tranquilo. É tranquilo se comparar. Mas se um crime acontecer aqui, para nós já deixou de ser tranquilo. Né? Então, quando o patrulheiro está nas ruas, de dia, à noite, no horário que for, ele é um vigilante da parte da segurança pública. Ele está ali para coibir a prática criminal, para prevenir e fazer a repressão imediata. No caso, as orientações que a gente passa à população são as que eu já passei no comecinho da nossa live, né? As pessoas que tomem, sim, seus cuidados pessoais, tomem, sim, seus cuidados com as suas propriedades, e agora, por conta desse momento que a gente está vivendo, mais distanciamento social, o uso da máscara, e evite de sair aquele que não tem necessidade. Por vezes, a gente vê pais saindo com criança para dar uma volta. Não é hora de passear, né?
nós temos recebido ligações via 190 de festas particulares, né? Tem gente que liga para a gente e fala assim, viu, a gente pode fazer uma festa? Não pode fazer festa. Lógico, se estou eu, meu esposo, meu irmão, somos da mesma família, estamos em poucas pessoas reunidos em casa, é uma questão particular. A polícia não vai lá atender a um chamado. Agora, a gente já verificou na nossa região, infelizmente, situação de baile na rua, né, que teve uma atuação de repressão imediata e foi sanado sem maiores problemas. Então, de pessoas que exageram na bebida alcoólica e acabam trazendo aquela festa para a rua e vindo a causar outros problemas, de importunação do sossego dos seus vizinhos, né? Então, o vizinho está lá quietinho, se resguardando com a família. Do lado está a maior loucura, né? A gente costuma dizer que não estamos no período de Copa do Mundo, né? O mundo não está em festa. Quando a gente está no período da Copa do Mundo e o povo está soltando fogos à 1 da manhã, hoje já não pode mais, né, vereador Jé? Já temos um decreto municipal que proíbe. Mas, na época, tinham fogos de artifício, o povo ligava o 90 pedindo para pararem com os fogos. Era o momento de Copa do Mundo que propiciava virada de ano, Réveillon, né? E as pessoas reclamando. Então, o momento de agora não é para festa. Curta as suas lives com seus cantores em casa, no conforto da sua casa, aqueles que podem, né? Mas evitem aglomerações de pessoas e festas particulares. Essas são as orientações que a gente tem dado, e é interessante as pessoas perguntarem se podem fazer festa, né? Teve uma noiva que ligou aqui para a gente perguntando se podia fazer o casamento dela. Quase que a vontade era falar assim, quem tem que saber se vai ter que fazer o casamento é você, né? Você que vai ter que saber se você quer casar ou não. Mas a festa, infelizmente, nesse momento não é permitida. A gente tem que ter bom senso, né? A gente tem que aprender a viver diferente nesse momento diferente. E sobre como atuar, eu digo muito relativo à serenidade. Todos nós temos que ter serenidade, calma, tranquilidade e técnica, né? Aqui na nossa região não tivemos nenhum caso de comerciante ter resistido à orientação de fechar seu estabelecimento, né? Tem pessoas que tentam e, de repente, aquele dia ninguém fiscalizou e ninguém viu, mas o decreto determina os estabelecimentos que podem estar abertos, né? Eu concordando ou não, é aquilo que tem que ser feito hoje, nesse momento. Então, vamos aguardar até sexta-feira. Essa quarentena dura até o dia 10. Vamos ver o que mais teremos pela frente. E eu queria deixar claro que a Polícia Militar, com 188 anos de existência, ela é uma polícia de Estado, né? As nossas técnicas, as nossas orientações, a nossa formação, o sangue que corre na nossa veia é em prol da população. Então, o nosso policiamento é feito para a comunidade, independente do governo. O governo, sim, é o nosso mandatário, tem as suas regras, as suas determinações, mas a instituição está aqui para bem servir a comunidade. E essa serenidade, ela é muito importante e necessária nesse momento. Com a palavra, o vereador Márcio, supervisor. Boa tarde, Tenente Coronel Duque, Capitão Maciel, nosso companheiro aí da vizinhança solidária, tanto escolar quanto municipal, né? Um programa, como disse o Gé, nascido em Itapeva, né? E hoje o Vizinhança Solidária Escolar está em todo o estado como referência para as escolas e para a educação. Tenente, só parabenizar todo o trabalho da corporação, da Polícia Militar, dos policiais civis, dos bombeiros, né, que tem estado aí na linha de frente nesse momento tão difícil para todos nós aqui de Itapeva, do Brasil e de todo mundo. Torcer para que esse momento vai passar, com certeza, né, mas que passe deixe poucas pessoas pelo caminho, que a gente consiga passar por esse momento duro. E as dificuldades todos vamos enfrentar. Agora o comércio querendo abrir, e claro, eles estão precisando. São várias as demandas que o poder público tem. E a polícia, com certeza, também tem
tem as suas demandas. Várias perguntas aí feitas, muito bem respondidas pela tenente. Então, eu também tinha um questionamento, mas que já foi suprido aí com as perguntas que o Ziel fez. Parabenizar, parabéns pelo trabalho de vocês, e que a gente não perca nenhum desses guerreiros policiais nesse momento tão difícil que estão à frente aí. Muito, muito bom o trabalho de vocês. Parabéns. Quero agradecer ao vereador Márcio pelas palavras e dizer, vereador, que a nossa maior preocupação, a preocupação normal já é o bom atendimento à comunidade, mas a minha preocupação também como comandante da unidade, né, que a gente fala, é por manter o meu profissional são, sadio, né? Os nossos policiais, eles são muito valorosos, muito valiosos, e a gente tem que prever, sim, que profissionais ficarão doentes, com ou sem gravidade, e que eu tenho que sempre estar pensando em repor esse profissional na rua, para que não falte a segurança pública tão almejada e tão desejada por toda a comunidade. Eu quero agradecer a lembrança que o senhor fez do bombeiro, porque nós, quando eu falo polícia, para mim polícia é tudo, né? E é tudo. Polícia Militar, aqui a gente engloba os bombeiros, a polícia ambiental, a polícia rodoviária, todo o policiamento de choque, que aqui na nossa cidade a gente não conta especificamente com ele, a gente conta com o helicóptero Águia. Nós atuamos em 645 municípios do estado de São Paulo, né? Então a gente tem uma malha de 90 mil policiais militares em ação, atendendo a população. Então não é qualquer empresa, né? A gente diz que é a empresa, porque a gente veste a camisa e gosta do que faz, e faz com amor. Então agradeço muito suas palavras, e que bom, o vereador já tinha lembrado, agora o senhor, quero assim enaltecer o trabalho do capitão Maciel. Ele é referência no estado de São Paulo, junto à Secretaria de Estado da Educação, com o programa Vizinhança Solidária Escolar. Então, a gente sabe da parceria com as secretarias da educação, tanto estadual como municipais, né, aqui da nossa região, com esse programa. A gente sabe da importância da comunidade escolar, que tanto os pais como os alunos, os funcionários todos envolvidos e toda a comunidade do entorno, eles se fazem muito mais presentes e fortes também no combate à violência da sua localidade. Obrigada pela lembrança. E, assim, eu sou muito suspeita a dizer, porque há 28 anos abracei a carreira, sou muito feliz pela minha opção, e eu gosto de ver brilhar nos olhos do meu patrulheiro também essa mesma sensação de bem atender a comunidade, sabe? Não é fácil, enquanto eu tenho filhas, e todos têm aí suas famílias, e a gente deixa a nossa família, assim como o profissional de saúde, assim como os demais funcionários públicos que estão trabalhando, assim como todo o pessoal do comércio que é permitido estar aberto está trabalhando, assim como todos os bancários estão trabalhando, né? Aquela fila que hoje a gente vê do lado de fora da Caixa Econômica Federal, a gente imagina também a angústia do profissional que está lá dentro trabalhando para atender esse povo todo, né? A gente sabe dos anseios do povo que está naquela fila. Então, agradeço a lembrança em nome de todos os policiais militares da nossa região. Obrigada. Com a palavra, o vereador Marinho. Boa tarde, presidente Oziel. Boa tarde, demais colegas vereadores. Boa tarde, tenente coronel Duque, capitão Maciel. Gostaria de parabenizar e agradecer à Polícia Militar por todo o trabalho que vem realizando, principalmente agora, durante a pandemia, lutando pelo enfrentamento, né, ajudando bastante o município, o estado, a tentar controlar essa situação. Então, parabéns. Tenente Coronel, tenho duas perguntas para fazer para a senhora. A primeira é a respeito da infração de medida sanitária preventiva, que está prevista no artigo 268. Tenho certeza que a senhora já sabe, mas eu gostaria de ler para levar ao conhecimento dos meus colegas e também da população que está assistindo e que desconhece tal artigo. Artigo 268 do Código Penal. Infringir determinação do poder público destinada a impedir introdução ou propagação de doença contagiosa. Eu gostaria de saber da senhora qual está sendo
a efetividade desse artigo nessa época de pandemia. Também tive conhecimento que já houve festas em... Perdão, eu acabei recebendo uma ligação. Então, já tive conhecimento de que houve festa em chácara reunindo 50, 60, 70, 80 pessoas, né? E qual está sendo as providências em relação para que seja aplicado realmente esse artigo e que seja responsabilidade dessas pessoas, né, esses organizadores dessas festas, nesse momento tão complicado, né, que estamos vivenciando. A segunda pergunta que eu gostaria de fazer para a senhora, Tenente Coronel, é como está a situação do Cantian? Nós sabemos que o município entrou com uma ação judicial de reintegração de posse e foi deferida, né? E que o mandado judicial já se encontra em poder da Polícia Militar. Gostaria de saber se há uma previsão para que isso se concretize, se vai ter que esperar a pandemia passar, porque a situação lá está bastante complicada. Já está sendo construída bastante casas, né, bastante barracos, idosos, crianças em situação precária, sem condições sanitárias nenhuma, né? Então, são essas as duas perguntas que eu tenho para fazer para a senhora. Obrigado. Boa tarde, vereador Marinho. Satisfação encontrá-lo aqui nessa live. E a respeito dessa questão do artigo 268, né? Como eu já falei, as pessoas parecem angustiadas em querer se reunir, né? Na nossa região, quando chega algum tipo de denúncia via telefone 190 para nós da instituição, a viatura se desloca até o local para fazer a constatação. Não houve nenhuma condução na região por conta desse tipo de situação até o momento, né? Então, a gente sabe que está tendo, mas não a pena, né? A pena nem é tão branda, né? Tem a detenção ali de de um mês até um ano, mais multa, se for o caso desse tipo de infração acontecer. Mas nós não tivemos nenhum caso ainda de condução sendo necessário na nossa região através de alguma denúncia. Tá? Então, em Itapeva, nós não tivemos. E com relação ao Cantian, essa área municipal, né, pertencente à Prefeitura Municipal de Itapeva, ela é uma área bastante grande, ela tem mais de 45 mil metros quadrados. No dia 26 de março desse ano, houve a invasão dessa propriedade municipal por algumas pessoas. Hoje, a gente mantém um acompanhamento daquela área, que ali hoje nós contamos com aproximadamente 30 famílias, sendo mais ou menos 100 pessoas, entre homens, mulheres e crianças. A Polícia Militar foi acionada, foi notificada, né, sobre o alvará da reintegração de posse, a determinação da reintegração de posse por parte da juíza de direito aqui de Itapeva, concedendo à prefeitura. E é importante a gente dizer que a reintegração de posse para a Polícia Militar é uma ação muito natural e normal, né? Porque a gente lida muito com esse tipo de situação. A nossa região é conhecida por liderança do movimento de Sem Terra, então a gente já teve muitas negociações relativas a invasões de terra na nossa região, e essa é mais uma delas. E toda a situação de reintegração de posse, a Polícia Militar simplesmente cumpre a ordem judicial. Não somos nós que temos a ideia de ir lá retirar o povo daquele local. A gente tem que fazer todo um planejamento de ação, de efetivo, de logística, porque não é qualquer coisa você tirar 100 pessoas que estão ocupando uma área, a gente não sabe qual o ânimo daquele pessoal, se vai haver resistência, se não vai. Então, a negociação ela acontece, nós temos várias fases a serem preenchidas, né, a serem vivenciadas, e dentro desse momento da pandemia, a Polícia Militar oficiou a meritíssima juíza,
esclarecendo de todo o aparato policial que nós já estávamos agendados, tanto com Sorocaba como São Paulo, para fazer essa reintegração de posse. E, por conta do Covid-19, a gente sabe que, por vezes, numa ação dessa, pode ter algum tipo de embate, né? Podem restar pessoas lesionadas, natural, tanto do outro lado como do lado da instituição. Então, prevendo uma situação de contágio dos próprios policiais, que eu não contaria só com policiais de Itapeva, eu contaria com o apoio de cavalaria, de canil, de águia, de uma série de outros personagens nessa reintegração de posse por parte da instituição. Então, preocupado com esse volume de pessoas, o volume de pessoas do outro lado, esse encontro, a possibilidade de ocupação de leito da Santa Casa de Itapeva, né? Então, com algum ferido, alguém nesse sentido. Então, e também acolhendo várias decisões judiciais pelo Brasil, suspendendo outros tipos de reintegração de posse, né? Então, foi oficiado a meritíssima juíza, ela entendeu por bem determinar a suspensão sem tempo para execução, tá? Então, hoje o que nós temos é uma suspensão, né? Tá? Por 30 dias ali ela determinou dessa maneira. Se assim diferente ela achar mais lá na frente, ela vai determinar. Então, nós temos aí um período de aguardo, né? Tá, digamos assim, tá na geladeira, né? Então, estamos aguardando isso daí. Paralelamente a isso, a gente tem acompanhado a área, a gente tem noção do que está acontecendo lá, né? As nossas viaturas têm ido, nós temos acompanhado de uma maneira mais focada aquela área, né? Que é uma área bastante vulnerável, né? A gente sabe que tem pessoas bem carentes ali naquela região. Então, a Polícia Militar tem acompanhando. Então, a situação é essa, né? Só para esclarecer, nós não entramos com nenhuma liminar na Justiça, tá? Nós oficiamos a Justiça trazendo um rol de situações que não é novidade. Não só em Itapeva está suspensa, em várias localidades pelo Brasil. Então, e assim ela entendeu por bem. Se ela entendesse por bem, se a juíza determinasse que fosse feita assim a reintegração, ainda com aqueles argumentos, a gente agiria da mesma maneira, tá? Então, não é um meia-culpa, não é se eximir da nossa obrigação. A gente está aqui para trabalhar, independente de se contaminar ou não, não é isso que nos impede de fazer uma ação como essa, mas só prevendo e evitando uma contaminação ou uma ocupação de leito desnecessária nesse momento na Santa Casa, que já passa por um momento tão delicado, tá bom? A gente agiu, acredito eu, com prudência, né? No momento que a prudência e a serenidade que o momento requer. Com a palavra, o vereador Rodrigo Tassinari. Boa tarde, Tenente Coronel Adriana. Boa tarde, Marcel. Como o Zé disse, parece nosso intérprete aí, mas não está falando nada, só está no WhatsApp. Boa tarde, colegas vereadores, ao público que está nos assistindo. Quando chega na nossa ordem alfabética, né, de fazer as perguntas, a maioria já foram respondidas. Mas eu faço um apanhado geral de tudo que a senhora falou, e isso nos tranquiliza muito, porque eu vejo que nesse momento de pandemia, a instituição, com com a Polícia Militar, a rodoviária, os bombeiros, a ambiental, vocês são um dos pilares para a gente possa manter uma tranquilidade no momento desse de pandemia. Nessa questão de isolamento, eu vejo que as ferramentas que vocês disponibilizaram online, elas também são uma solução extremamente feliz para que as pessoas possam continuar no seu isolamento com tranquilidade, com todo esse acesso que tem hoje pelos aplicativos, os meios de contato com a polícia. A vigilância solidária é uma ferramenta assim, incrível, também usou a tecnologia a favor da comunidade, a favor do serviço de vocês. Então eu tenho basicamente só que tecer elogios, agradecer, nós ficamos extremamente seguros e tranquilos nesse aspecto. Hoje a questão
que mais aflige todo mundo é a questão de saúde. Nós não temos uma solução para isso. O nosso inimigo é invisível e é muito poderoso, né? O risco de contágio é muito grande. Todo mundo aflito, buscando soluções que não existem, né? Nós temos que nos reinventar para que a gente possa ter um novo normal. E nesse sentido, eu acho que a parte que já está resolvida, que é uma tranquilidade para todos, é a questão de segurança. Então, só tenho a agradecer mesmo, elogiar, parabenizar todos os profissionais ligados à Polícia Militar. Desejar para vocês um bom trabalho, deixar um grande abraço e contem conosco no que for necessário. Obrigado, Adriana, Marcelo. Muito obrigada pelas palavras, vereador Rodrigo. A gente sabe da sua parceria sempre pronta e ativa com a instituição, né? Como você bem disse, né? Um pilar. A gente acredita, e se eu não acreditasse, eu não estaria aqui, né? Que nós somos, sim, a última barreira, né? Entre a ordem e o caos. Porque a gente precisa estar sempre pronto para atender o cidadão. Não tem hora, né? Não tem hora. Você é assaltado às 18h35. Ninguém quer isso, ninguém prevê isso. Então, a gente agradece muito, sim, a parceria de todos os vereadores, de toda a população de bem, né? Porque nós precisamos ter a consciência que cada um, nesse momento, está fazendo a sua parte. E quando a gente se depara com uma ocorrência que é possível fazer o seu registro eletrônico, né? É importante, né? O governo disponibilizou essa ferramenta, já existia anteriormente, hoje ela foi aumentada com outros crimes que podem ser ali lançados, né? Que é a delegacia eletrônica.policiacivil.sp.gov.br, né? Então, é uma maneira que o cidadão vítima de algum crime, dentre os elencados ali, ele pode sim fazer o seu registro. Esse registro é muito importante, como eu já disse, para que nós tenhamos noção do que está acontecendo na área, porque se eu não sei que em determinado bairro, em determinado horário, está tendo uma incidência criminal, eu não tenho como direcionar de uma maneira inteligente o policiamento para aquele bairro. E eu digo é aqui o capitão Maciel, são os nossos tenentes, são os nossos sargentos, que são os comandantes dos pequenos municípios. Então, os nossos braços, eles abraçam realmente os 17 municípios no que tange a segurança pública. Agradeço os seus elogios e conte sempre com a nossa Polícia Militar, viu? Com a palavra, o vereador Tião do Táxi. Boa tarde, senhor presidente, senhores vereadores, as pessoas que nos assistem nessa live, a Tenente Coronel Duque, Capitão Maciel, toda a sua corporação, parabéns pelo trabalho. É um trabalho que vem enaltecer a nossa região, não só Itapeva, mas toda a nossa região. A importância da Polícia Militar faz a diferença na nossa região e na nossa cidade. Eu gostaria de todos já responderam, já perguntaram aquilo que eu queria perguntar, mas eu tenho uma pergunta para fazer à senhora. Como que está sendo tratado a situação dos distritos e da zona rural nesse tempo de pandemia? E em outros tempos também, porque nós temos uma zona rural e um distrito muito distante. Qual é a ação da polícia que venha sendo efetivada para atender os anseios da população da zona rural? Boa tarde, vereador Tião. Satisfação conversar com o senhor e com todos aí, né? Toda a nossa audiência. Sobre a zona rural, nós temos uma zona rural no município de Itapeva muito extensa, né? Em Itapeva, a gente conta aí com mais de 13 mil moradores na zona rural. Então, a gente tem um olhar para essa região com muito carinho. A gente tem a Patrulha Rural, tem o Vizinhança Solidária da zona rural, né? E a zona rural, ela tem alguma peculiaridade que
as pessoas se conhecem bastante, né? O senhor sabe, o senhor acompanha, tem seus eleitores lá, e nós temos os cidadãos que a gente está sempre mais proximamente atendendo no dia a dia da patrulha rural. Essas pessoas, eles notam quando há alguma situação diferente mais facilmente do que quem é da cidade. Aquele veículo que nunca esteve por ali, quando eles anunciam essa pessoa até suspeita, às vezes não é. Outro dia, eu lembro de estar visualizando um grupo de vizinhança solidária rural e colocaram que tinha um veículo, passaram a placa e a viatura foi até o local, conseguiu abordar e era um visitante de um sítio que estava por lá. E que bom, a gente não se aborrece, não, quando recebe esse tipo de chamado, porque a gente sabe que pode estar passando aqui na nossa região alguma situação de algum infrator relativo a caixa eletrônico, mesmo na zona rural, roubo, furto de defensivo agrícola, de gado, enfim, a gente sabe das necessidades que a zona rural tem. Então, eu agradeço sim a sua ponderação. A zona rural não está livre da incidência criminal, infelizmente, mas é outro olhar. E nós temos ali as nossas patrulhas que é totalmente diferente da zona urbana, né? O nosso policial, ele vai até lá, ele entra, ele toma café, né? Ele vai até o sítio, ele é muito bem acolhido pelos proprietários dos sítios, das fazendas e das chácaras, tá? Então, porque eles se sentem realmente amparados quando a nossa viatura está em patrulhamento lá na área rural. E, assim como a zona urbana, eu concito os moradores da zona rural a fazerem contato com a Polícia Militar das maneiras existentes, através do 90, através do Vizinhança Solidária Rural, para nos trazerem alguma notícia de alguma questão que os aflige, tá bom? Agradeço muito a lembrança da zona rural, que é tão cara e tão importante para todos nós. Com a palavra, a vereadora Vanessa Guari. Boa tarde, gente. Boa tarde, Tenente Coronel. Tudo bem? Obrigada por aceitar participar com a gente da live. Uma das minhas perguntas o Tião já fez. Eu vou começar passando para você. Eu acabei de receber aqui uma mensagem. Alguma orientação de como pode ser feita a denúncia? A pessoa estava no supermercado fazendo compras, tinha um grande número de pessoas lá dentro, ela se dirigiu ao gerente para manifestar uma reclamação pela aglomeração, e ele disse que ele não podia fazer nada porque era um grande movimento por conta do dia de pagamento. Como que essas pessoas podem estar fazendo? Boa tarde, vereadora Vanessa. Fico muito feliz de ver vereadoras mulheres nos representando como mulheres aí na nossa Câmara, através da senhora, da Débora Marcondes, da vereadora Williana, também deixo aqui meu abraço. E sobre, então, essa questão de pessoas incautas que vão ao mercado sem máscara, ou então até do próprio gerente do estabelecimento não determinar o breque, né, dessa aglomeração dentro do estabelecimento. Então, a gente tem acompanhado filas na frente de mercados, por vezes até de farmácias, mas de uma maneira ordeira. Nesse caso específico, se aconteceu, o gerente, ele tem que organizar o seu comércio. Ele é o responsável, né? Então, se ele for flagrado numa situação irregular, a gente sabe que a autuação por parte da prefeitura, a prefeitura faz a autuação, faz a notificação, a multa, e podendo vir até a cassação do alvará desse estabelecimento, né? Então, eles sabem da regra que eles têm que seguir. Se essa cidadã se sentiu em risco por conta dessa situação, ela pode sim ligar o 90.
o 90 vai, a viatura com os nossos patrulheiros vai até o local. Se constatar essa situação, ele vai chamar quem de direito para fazer, sim, essa autuação. E, assim, uma curiosidade que aconteceu aqui em Itapeva outro dia, um cidadão chegou num mercado sem máscara. E a gerente falou, olha, o senhor não pode entrar. Né? Tinha cartaz, tinha tudo ali, álcool gel na porta. E o homem falou, eu não vou usar, porque eu acho que é tudo uma mentira, esse negócio de vírus, enfim. A pessoa tinha lá a ideia dele errada e entrou no mercado. E o que a gerente fez? Ela ligou o 90, porque ela ficou temerosa. Se ela fosse denunciada, que ela estava recebendo pessoas dessa maneira. Só que quando a viatura chegou, esse homem acho que percebeu a besteira que ele tinha feito e ele fugiu antes da chegada da viatura. Então, a pessoa pode sim, deve ligar o 90, né? Para que a gente tenta coibir essa situação. Às vezes eu vejo assim, a rede social fervendo de gente filmando fila de mercado, fila de banco. Eu acho isso uma covardia, sabe? Filmar fila. Porque ninguém resolve acordar às 3 da manhã para entrar na fila do banco. Né? Ninguém resolve entrar numa fila de 30 pessoas na sua frente para fazer uma compra. Então, as pessoas, acredito eu, estão indo porque precisam. Né? Então, a gente tem que parar um pouco com essa coisa de ficar, olha, ninguém está fazendo nada. As pessoas estão, mas elas precisam estar ali. Como já foi dito anteriormente, conversado com o gerente da Caixa Federal. Quem tiver, para que ir às 3 da manhã? Se você chegar ao meio-dia, a fila já é bem menor, você vai acabar sendo atendido no mesmo dia, ao invés de você ficar 7 horas, 8 horas, 9 horas na fila, você vai ficar 3 horas na fila. É o ideal? Não é. Mas a gente evita esse desgaste de todos os lados. Essa exposição de todos os lados, né? Então, a orientação que eu deixo é que ligue sim o 90 se essa situação, principalmente em mercados, for verificada, tá bom? Achei muito bacana você colocar essa parte também de quem está filmando as filas, que hoje eu acredito que seja uma corrente que tenha começado aí no Facebook. Eu acho que eu já vi umas 3, 4 pessoas postando para não filmar, porque quem está lá realmente está por algum motivo, né? Assim, importante, principalmente na fila dos bancos. Outra pergunta que eu queria fazer, até complementando a pergunta da vereadora Débora, ela perguntou sobre a CNH. E quanto aos documentos dos veículos? Porque as pessoas podem ir recolher a taxa nos bancos, nos aplicativos, mas elas não conseguem emitir o novo documento, né? Como que elas podem estar procedendo? Muito boa a questão. Quanto ao o CRLV, a pessoa pode sim recolher no caixa eletrônico, através do número do seu Renavan, e nós temos um aplicativo onde a gente consegue visualizar se a pessoa está ok, entendeu? Então, não temos a necessidade, neste momento, de pegar o documento do veículo. Então, a gente consegue fazer a fiscalização através desses dados para saber se aquele condutor está ok. Então, pagar, ele consegue. Né? Ele não consegue tirar a CNH nova porque tem que fazer exame de vista, uma série de etapas a seguir. Mas o licenciamento do veículo é possível, sim, o proprietário fazer, né? Tem uma resolução do CONTRAN que fala sobre isso. Quem tiver curiosidade, dá uma olhadinha lá. É a 185 de 2020, do Conselho Nacional de Trânsito. Então, ali, 185 de 2020, resolução do CONTRAN, onde quem tiver curiosidade pode verificar ali e tirar essas dúvidas. Eu percebo, assim, essa angústia, por vezes, né, do cidadão ficar com esse medo, né, da polícia querer multar. Eu sempre costumo dizer que é interessante. Quando a gente vai tirar a CNH, a gente estuda o livrinho, né? Na minha época, lá atrás, quando não tinha informática para a gente se adequar, a gente comia aquele livrinho, né? A gente sabia todas as leis os regramentos de trânsito, a gente sabia o que podia, o que não podia fazer, e por vezes
o condutor, hoje em dia a gente vê tão displicente, então a gente precisa, sim, se você pega o volante da sua moto, do seu caminhão, do seu carro e sai à rua, você tem um instrumento muito importante e ele pode se tornar perigoso se você for imprudente, né? Então, não se preocupem tanto assim, quem está ok não vai sofrer nenhum tipo de sanção, né? Eu entendo que as pessoas, eu acho até interessante essas questões, e mais bonito até é ver que perto da época de pagamento, como a gente passou agora no começo de abril, a gente vê as pessoas aflitas por quererem pagar os seus boletos. É uma coisa que ninguém fala isso, sabe? Eu acredito muito, sim, que a nossa comunidade tem um valor tremendo, porque as pessoas estavam aflitas de como fariam para pagar o seu boleto na loja X, na loja Y, sabe? Então, você vê o valor do cidadão de querer manter o seu nome limpo, né? Então, isso tem uma valia inenarrável, né? Então, isso a gente faz crer que o trabalho, tanto de vocês, como nosso, como de todos que estão aí na sociedade, vale a pena. Obrigada pela questão. Bom, eu gostaria, mais uma vez, de agradecer a sua presença, de dividir aí com a gente um pouco do seu tempo e do seu conhecimento. Eu fico sempre, geralmente, por última ou penúltima das perguntas, então eu já não tenho... Eu queria também, aí o Marinho questionou sobre a ação que teria que ser realizada no Cantian. Eu gostaria de parabenizá-la pela prudência. Eu não sou a favor da invasão, mas eu confesso que eu estava com tanto de receio pelo momento tão delicado que a gente vem passando, de como seria, tá? Parabéns pelo seu trabalho, pelo trabalho aí da corporação. Tchau, tchau. Coronel, ainda em cima da pergunta da Vanessa e da Débora, eu recebi uma pedido para fazer uma pergunta à senhora. Um cidadão comprou uma moto de um mototaxista. A moto é categoria aluguel, placa vermelha. E aconteceu tudo isso, recentemente ele na rua, a GCM parou ele e ele explicou da situação, porém a GCM falou, se você for pego novamente, eu vou prender sua moto, e anotou a placa dele. O que a senhora tem a dizer a esse cidadão a respeito disso? Primeira coisa que eu vou dizer. Esta pergunta é para o comandante Rafael, da Guarda Municipal. Mas, se esse camarada comprou, ele não trabalha com aluguel, então ele precisa arrumar essa documentação, tá? Se ele não trabalha com aluguel, ele não é habilitado para pilotar como essa categoria, né, profissional, então ele tem que se acercar de cuidados para que ele não esteja errado. Hoje está mais difícil, por conta do poupa-tempo fechado, enfim, tá? Então, o que eu tenho para dizer é assim, ele vai ter que, sim, se regularizar, o momento está um pouco complexo para isso, mas eu prefiro que você encaminhe para o comandante Rafael. Eu não dou palpite na seara do meu parceiro. Caldo de galinha não faz mal a ninguém. Mas vamos lá. Para as considerações finais, vereadora Débora Marcondes. Então, eu só queria realmente parabenizar pelo trabalho. A gente percebe que o trabalho é feito com amor, por isso que é muito bem feito. Eu queria colocar também, parabenizar pelo bom senso. Eu acredito que a questão do Cantian foi um bom senso utilizado aí pela Polícia Militar. Eu também quero deixar bem claro aqui, porque surgem vários fake news na internet, deixar bem claro aqui que eu sou totalmente contra qualquer tipo de invasão, né, ou ocupação irregular. Porém, eu também encaminhei ao Ministério Público, né, eu tive um suporte muito positivo pelo promotor de justiça, muito bom, o qual ele pediu, porque eu estava pedindo para a prefeitura e não estava acontecendo, uma avaliação social de cada um que está lá, de cada família, porque lá tinha gestante, tem idosos, assim facilita também até para a própria Polícia Militar, que vamos separar quem são as pessoas que realmente foram despejadas de uma casa, que estão com família, com aqueles que só querem, tipo, pegar um terreno por pegar.
Então, assim, um trabalho, né? Como o Ministério Público até colocou no pedido que foi encaminhado à Prefeitura, que fizesse um mapeamento do local, indicando, encaminhando todas as famílias que para lá foram para programas sociais e delimitando quem é, né, família mesmo e quem está lá só demarcando, querendo um terreninho a mais. E assim facilitaria o trabalho até de vocês, da polícia. Então, parabéns por esse bom senso nesse momento de pandemia, que é um momento bem delicado. Eu queria só relatar que Deus proteja todos os policiais militares aí, livre de todo mal. Vocês fazem parte aí, né, do governo de estado, né, prestando serviço ao município, mas nós, como vereadores, na parte de legislar, a gente fica meio delimitado em legislações aí que não podemos, né, em prol ao município. Mas, assim, há 3 anos eu venho pedindo aí o terreno para o batalhão da Polícia Militar, aí para o prefeito municipal. A gente espera aí que seja doado, seja dada essa estrutura tão necessária para vocês. Então, a gente está no momento de pandemia, mas essa luta, esse pedido, que já há 3 anos que eu venho repetindo esse pedido, que ele um dia seja concretizado e vocês tenham uma sede aí boa, com uma boa estrutura para se trabalhar. Deus abençoe a cada um e obrigada. Com a palavra, vereador Márcio Nunes. Só agradecer a participação da Tenente Coronel Duque, parabenizar mais uma vez a Câmara de Vereadores pela iniciativa de fazer as lives, que está sendo muito importante para a população nesse momento tão difícil que a gente vem atravessando. Uma boa tarde a todos, então. Lembrando que a próxima live é o Márcio que vai cantar. Com a palavra, vereador Marinho. Só gostaria de agradecer a Tenente Coronel pela participação. Foi muito produtiva a sua participação aqui. Muito obrigado mesmo. E concordo com tudo que a senhora falou a respeito da situação da reintegração de posse lá do Cantian. A prudência pairou, né? E a segurança de todos vem em primeiro lugar. Então, parabéns realmente pela prudência. Com a palavra, vereador Rodrigo Tassinari. Adriana, Maciel, novamente agradecer as explicações, as informações que nos foram prestadas. Tenho certeza que quem tinha alguma dúvida hoje está muito mais seguro com toda essa atuação nesse momento difícil. Então, muito obrigado a vocês e parabéns pelo trabalho, sucesso daqui para diante. Nós sabemos que tem muitos colegas de vocês de farda que estão sendo contaminados, estão sendo vitimados. Vocês estão nessa linha de frente, e como o vereador falou, Deus também está olhando para vocês, assim como está olhando para todos. Obrigado, Adriana, Maciel, bom trabalho para vocês, Deus abençoe. Com a palavra, vereador Tião do Táxi. Mais uma vez, meus agradecimentos a Tenente Coronel, Capitão Maciel, toda a corporação, e agradecer a Deus por esse momento de pandemia, nós ter pessoas competentes, tanto na saúde, quanto na segurança, quanto no tocar o resto do município, e agradecer muito ao Senhor Jesus por nós poder passar por esse problema sem perder muitas vidas. Tanto dos profissionais que aí estão trabalhando, tanto dos profissionais que trabalham no município, tanto dos profissionais da população que trabalha no comércio, na zona rural, enfim, a todos os seres humanos que hoje trabalham e aqueles que estão na casa, que possam ficar na casa, que continuem na casa. Parabéns a todos os senhores e senhoras que estão dando o seu trabalho em fim de salvar a vida de outras pessoas. Muito obrigado. Foi um prazer participar dessa live com a Tenente Coronel, com o capitão e com toda a população e os vereadores. Muito obrigado. Com a palavra, a vereadora Vanessa Guari. Gostaria de agradecer mais uma vez, Tenente Coronel, pela sua presença e que Deus abençoe o trabalho de vocês e contem sempre com a gente. Com a palavra, o vereador Jefferson Modesto, para suas considerações finais.
Queria agradecer também a Tenente Coronel Duque, em nome dela o Capitão Maciel, o Capitão Marcelo, o Capitão Major Johnson, e ao trabalho maravilhoso que vocês fazem aí no município de Itapeva, e cumprimentar em nome da Tenente Coronel Duque a todos os policiais militares do Estado de São Paulo. E parabéns mais uma vez pelo trabalho maravilhoso, que vocês são referência no Estado de São Paulo, o programa Vizinhança Solidária Escolar. Parabéns a todos aí e muito obrigado pelos esclarecimentos. Coronel, a palavra está franqueada à senhora para as suas considerações finais. Eu agradeço muito essa oportunidade, presidente, por propiciar esse momento, né? Porque a informação é a melhor arma contra os maus, né? A gente precisa, sim, ir contra a fake news. Elas só atrapalham, elas trazem intranquilidade pública. E a gente não pode permitir que isso aconteça, né? Com boatos bobos sendo espalhados e sendo propagados aí pela nossa comunidade. E é importante a gente lembrar que o vírus ele não vai acabar, né? A quarentena vai passar, outros modos de vida já estão sendo determinados para que a gente se adeque, então a gente vai ter que agir diferente. Nós nunca mais, num período, nunca é muito longe, né? Mas por um bom período, a gente não vai voltar ao normal, né? A gente tem que entender que a gente vai voltar de uma outra forma. E essa outra forma a gente já está começando a vivenciar, a gente vai ter que se adequar. Eu quero deixar aqui meu muito obrigada a todos os profissionais que lidam tanto na saúde, como todo o funcionalismo público, a educação, a limpeza, os transportes, o pessoal de obras, né? A gente sabe que todos somos muito importantes, os comerciantes que estão podendo abrir, e, em especial, eu deixo aqui a minha reverência a todos os patrulheiros da nossa região, da Polícia Militar inteira, do Estado inteiro, porque, como já foi dito, nós já tivemos baixa, sim, na instituição, e a gente tem que gerir de uma maneira em que o nosso efetivo se mantenha íntegro, para que possa bem atender, continuar bem atendendo a população. Então, nós não somos super-heróis, mas a gente precisa se cuidar para estar bem disposto sempre para agir em prol da população. Quero só deixar um lembrete relativo à nossa campanha de doação de mantimentos não perecíveis e de higiene, que permanece recebendo aqui no batalhão, no sistema drive-thru e no Corpo de Bombeiros, e também o Vizinhança Solidária, quando está nos bairros, eles avisam quando estão ali em alguma praça, ali nas proximidades, e as pessoas têm sim levado sua doação, e a gente precisa lembrar que às vezes a nossa geladeira está cheia, mas tem gente que está passando uma necessidade tremenda, e para evitar que essa pessoa venha a cometer algum delito atrás de alimentação para sua família, que a gente realmente possa ter um olhar para esse mais vulnerável. Agradecer a Deus, tá? Porque sem Ele nada é possível, e que a gente tenha serenidade para transcorrer esse momento tão delicado que nós todos estamos enfrentando, né? Juntos somos mais fortes, contem sempre com a Polícia Militar, a Força Pública do Estado de São Paulo. Muito obrigada. Nós que agradecemos primeiramente a Deus pela oportunidade de poder mais um dia estar compartilhando com as pessoas, com a população, essa live, levando a eles assim um pouco mais de informação. Agradecer imensamente a toda a equipe de saúde, aos funcionários da Santa Casa, a todas as pessoas que estão na linha de frente, a nossa gloriosa Polícia Militar, aqui em nome da Coronel Duque e do Capitão Maciel, aos funcionários da Caixa, gente, nós não podemos esquecer deles que estão em linha de frente, tanto correndo o risco como o staff do cansaço de poder estar atendendo aquelas pessoas social num momento como esse. Então, mais uma vez, Coronel, muito obrigado, Capitão Maciel, muito obrigado pela participação de vocês. E, mais uma vez, evite sair de casa, se precisar sair, use máscaras. E que Deus abençoe cada um de nós. Muito obrigado a todos os vereadores e todos os internautas que participaram dessa live.